Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e se você está acompanhando os últimos vídeos do canal, você já sabe que eu acabei de ingressar na faculdade de psicologia. Eu passei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, estou no primeiro semestre e hoje eu vou contar para você por que eu escolhi psicologia. 1, 2, 3, funk! E para poder explicar como que eu cheguei até aqui, eu vou ter que falar sobre alguns pontos que pode parecer que não tem nenhuma conexão, mas eu garanto que foram eles que me trouxeram até a psicologia. Quando eu saí do meu ensino médio, eu já era formada em auxiliar de enfermagem e aí eu passei no concurso, trabalhei lá em São Paulo. Além disso, eu passei por vários estágios em vários lugares. Depois disso, eu também ingressei na faculdade de enfermagem e passei por outros estágios em outros lugares e eu sempre via várias situações que poderiam ter sido evitadas com apoio psicológico. Então eu via muita gente que chegava nos hospitais, que chegava no pronto-socorro por algum motivo psicológico que poderia ter sido evitado caso a pessoa tivesse acesso à psicoterapia. Eu tive bastante contato também com emergência e observação. E ali naqueles lugares eu sempre via pessoas que estavam com questões que entre a vida e a morte, e elas sempre tinham essa questão também de coisas que elas se arrependiam de não ter feito, que elas gostariam de ter feito, lidar com o luto, lidar com a morte, lidar com um diagnóstico difícil. Tudo isso eram questões que também chamavam bastante a minha atenção e que ficaram na minha cabeça durante anos. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que desde 2019, quando eu ingressei na Unesp, eu também consegui um acompanhamento psicoterapêutico. Então eu comecei a fazer psicoterapia e pela primeira vez eu realmente tive um acompanhamento psicológico. Durante todos os anos que eu permaneci dentro da Unesp, eu era acompanhada por uma psicóloga. E isso definitivamente mudou a minha vida em muitos sentidos, porque além da psicoterapia ter me ajudado a entender o meu caminho, o que eu queria realmente fazer, também teve o ponto em que eu entendi melhor o trabalho de um psicoterapeuta, porque também era uma realidade que eu nunca tinha pesquisado direito e também não tinha muito acesso e muito conhecimento. Mesmo quando eu estava dentro do hospital, era muito difícil eu ver os psicólogos, né? Um outro ponto foi que eu comecei o canal para compartilhar as minhas experiências, as minhas descobertas a respeito de planejamento, autoconhecimento e organização. E eu comecei a me apaixonar muito por esse mundo da autogestão pessoal, principalmente da autogestão pessoal analógica, que é justamente você ter um autoconhecimento, planejamento e organização no papel, em um caderno. E eu comecei a ter consciência desses pilares através da psicoterapia. Então eu comecei a pensar em que curso que eu poderia fazer para continuar ajudando as pessoas aqui na internet, algo que eu pudesse continuar falando sobre essas temáticas que eu gosto demais e que me desse embasamento para falar desses temas com propriedade e não só a partir das minhas experiências. E eu lembro certinho um dia que eu tive uma conversa com a minha psicóloga e ela perguntou para mim o que eu faria se eu pudesse escolher fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, para viver do jeito que eu gostaria de viver. Então ela falou, olha, imagina que você vai poder escolher o que você quer fazer e você vai ganhar muito dinheiro para isso. Com o que você gostaria de ganhar dinheiro? E eu falei para ela que eu gostaria de ganhar dinheiro ensinando as pessoas, mostrando para elas como que o autoconhecimento, o planejamento e a organização podem transformar a vida delas, assim como transformou a minha. E eu sempre vi e continuo vendo o YouTube e a internet no geral como uma forma muito boa de a gente compartilhar esses conhecimentos. Então, pensando no longo prazo também, eu entendi que a psicologia seria o curso que faria mais sentido para eu obter mais conhecimento no que diz respeito a autoconhecimento, planejamento e organização. E assim eu poderia ajudar as pessoas nessas questões que eu tenho interesse com respaldo científico, né? Um outro ponto muito importante foi a flexibilidade dessa profissão, porque na psicologia você pode escolher ser uma pessoa autônoma, você pode fazer concurso, você pode trabalhar para uma empresa privada, você pode trabalhar em escolas, hospitais, no trânsito. E você pode até escolher também ter a flexibilidade geográfica, porque você pode optar por só atender online e assim você pode morar em qualquer lugar do Brasil e atender pessoas até de outros países. E definitivamente essa característica de ter várias opções me atrai demais.
Eu sempre falo aqui no canal o quanto eu gosto de ter possibilidades, de criar caminhos, de ter várias opções para que assim eu possa seguir o que faça mais sentido para mim. E um outro ponto que acabou pesando para mim também, porque eu já tinha essa experiência da enfermagem, foi a questão da psicologia não ter um desgaste físico. Porque eu até cheguei a cogitar a possibilidade de voltar para a enfermagem antes de decidir realmente que eu queria psicologia. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu tinha muito desgaste físico na enfermagem, a gente sabe que é sim um serviço bem árduo, ainda mais quando você tá ali, não tem uma graduação, você tá como auxiliar ou como técnica. Minha mãe também é da enfermagem, ela tem um problema seríssimo na cervical e isso é por conta do esforço do trabalho. Na enfermagem, principalmente para quem trabalha ali na emergência, na observação, nas enfermarias, na UTI, todo mundo tem que dar banho em paciente, pegar paciente de uma maca e passar para outra. E são pessoas de todos os tipos. Então tem gente leve, tem gente muito pesada. E a gente sabe a escassez de profissionais, principalmente eu que trabalhava em São Paulo naquela época, era muito complicado. Então isso acabou sendo mais um ponto positivo para mim também na psicologia.